E aí, pessoal, bom dia. Eu tô pensando em começar uma série aqui de vídeos sobre os grandes argumentos da filosofia, né? Ou seja, GAF, né? E minha primeira GAF seria sobre o cogito. A expressão cogito designa genericamente o que seria o mesmo argumento que seria proposto por Descartes em vários lugares da sua obra, né? Inclusive, aí na imagem, né? Uma imagem de Descartes, né? Feita por Franz Rawls em 1649. Então, a princípio, a gente encontraria esse mesmo argumento no discurso do método, nas meditações metafísicas, nos princípios da filosofia, nas regras, né, para a direção do espírito, nas correspondências de Descartes com seus contemporâneos, né, talvez em outros textos aqui que eu não esteja lembrando. Mas, de modo geral, os comentadores e os contemporâneos de Descartes, né, que discutiram com ele, consideram que a expressão penso, logo existo, né, que em latim é cogito ergo sum, resume adequadamente isso que seria supostamente o mesmo argumento, né? Mas será que é mesmo? Né? Então, a versão mais bem desenvolvida e mais interessante do cogito se encontra no quarto parágrafo da segunda meditação, das meditações metafísicas, né? Porém, é exatamente nesse texto que é a melhor versão do argumento, o argumento é apresentado sem a famosa expressão penso logo existo. Então, meio que eu vou defender aqui que eu não sei se dá para dizer que se trata do mesmo argumento em todos esses textos, né? Porque para além da falta da expressão penso logo existo, o argumento das meditações tem uma estrutura que me parece bem mais interessante do que os outros argumentos, né? Supondo que são estruturas diferentes, né? Na meditação essa estrutura está mais clara, pelo menos, né? Então vamos aqui começar lendo o quarto parágrafo da segunda meditação na tradução das meditações publicada nos Pensadores, né? Essa edição aqui é antiga, de 73, né? Mas eu acho que saiu também nos Pensadores, capinha verde, com a fotinha com o desenho de Descartes na frente, e o capa azul também com desenho de Descartes na frente, né? Essa edição nova que saiu foram nas regras, né? Não saiu as meditações. Tá, mas de qualquer forma, então eu vou ler aqui o parágrafo como um todo, depois a gente vai discutir ele por partes, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, né? Tá, aqui é o parágrafo 4, né? Como eu disse. Mais um pouquinho de zoom. Parágrafo 4. Mas que sei eu, se não há, né? Mas o que eu sei, se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, né? Lembrando que ele está vindo da primeira meditação, da qual não se possa ter a menor dúvida, né? Será que tem alguma coisa que não se possa ter a menor dúvida? Não haverá algum Deus ou alguma outra potência que me ponha no espírito tais pensamentos? Isso não é necessário, pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Eu, então, pelo menos, não seria alguma coisa, mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo. Hesito, no entanto, pois que se segue daí? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Mas se eu me persuadir de que nada existia no mundo, de que não havia céu, não havia terra, espíritos algum, nem corpos alguns, não me persuadir também, portanto, que eu não existia? Certamente que não. Eu existia sem dúvida, se é que me persuadi, ou apenas pensei alguma coisa. Mas há alguém, não sei qual, enganador muito poderoso, muito ardiloso, que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma que sou, se ele me engana. E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisso e ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que essa proposição eu sou, eu existo,
é necessariamente verdadeira todas as vezes que a concebo no meu espírito, né? Então, esse daqui é o texto do parágrafo 4º da segunda meditação, onde consta o argumento que eu estou chamando aqui de upógito, né? Antes de começar, eu queria dizer que meu entendimento dentro desse argumento, né? E, obviamente, tudo que eu vou falar aqui está limitado pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento. Não sou especialista em Descartes, mas durante minha vida acadêmica, algumas coisas me fizeram ter interesse em Descartes, né? Uma delas é esse livro, né? Demons, Dreamers and Madmen, do Harry Frankfurt, né? Que infelizmente morreu esse ano, né? Morreu mês passado, eu acho. Infelizmente. Bem, esse aqui é um livro sobre as meditações, principalmente a primeira e a segunda. E tem talvez o melhor título de livro de filosofia, né? Demônios, Sonhadores e Malucos e Loucos, né? E faz referência às dúvidas céticas da primeira meditação, né? Então, o segundo texto aqui que vai ser importante na minha discussão do argumento é um artigo, né, da minha antiga professora Lia Levi da URGS, né? Ainda o Cogito, uma reconstrução do argumento da segunda meditação, né? Então, a Lia tinha, né, então, provavelmente ainda tem um grupo de pesquisa de filosofia moderna, e muito da minha interesse por Descartes vem das aulas dela, do grupo dela. Porém, enquanto esses textos estão preocupados em interpretar o cogito, né, tal como proposto por Descartes, né, essa não vai ser minha preocupação aqui, tá? Não quero necessariamente aqui dizer o argumento que Descartes deu. Estou preocupado com o argumento, né? Independentemente, né, esse argumento foi proposto por Descartes, com alguns pressupostos, com determinado contexto histórico, mas eu estou interessado aqui no argumento do ponto de vista de um filósofo do século XXI, da filosofia do século XXI, né? Então eu vou me sentir aqui muito livre de utilizar termos e análises que não estavam disponíveis para Descartes na época dele, tá? Então vamos começar, né? Vamos começar pela primeira parte do parágrafo, né? Não vou dar tantos não. Essa parte aqui. Mas que sei eu, se não há nenhuma outra coisa diferente da que eu acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida. Não haverá algum Deus ou alguma outra potência que ponha em mim tais pensamentos? Isso não é necessário, pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Então, pelo menos, seria alguma coisa? Né? Vou começar por aqui, né? Então, Descartes ele inicia essa segunda meditação revisitando os resultados da primeira, né? Na primeira meditação, ele havia lançado 3 dúvidas céticas, né? Sendo a mais poderosa das 3, a famosa dúvida do gênio maligno, né? Vou até ler aqui a dúvida do gênio maligno, porque pode ser interessante para a nossa discussão, né? Então, a hipótese do gênio maligno é a seguinte: suporei, pois, que não um verdadeiro Deus, né? Claro que não, Deus é legal, que é a soberana fonte da verdade, mas um certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador, não menos, né? Do que, não menos, achei que era não menos ardiloso e enganador do que Deus, não. Não menos ardiloso e enganador do que poderoso, né? Ele é muito poderoso, muito ardiloso, muito enganador, e ele emprega toda a sua indústria para me enganar. Por isso eu vou pensar que o céu, que a terra, que as cores, que as figuras, que os sons, todas as outras as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões, né? Não é, assim, não é bem que ele vai pensar que são ilusões, mas tipo, ele não consegue eliminar a possibilidade de serem ardis do gênio maligno, tá? Então, assim, a hipótese de que há esse ser muito poderoso que emprega toda a sua indústria para me enganar me faz duvidar de qualquer evidência que eu tenho, né? Seja evidência visual sobre o céu, sobre o ar, sobre a terra, seja evidência introspectiva sobre meus próprios estados mentais, seja até meus próprios processos de raciocínio, né? Faço 1 mais 1 igual a 2. Será que eu fiz assim 1 mais 1
E antes de eu concluir 2, o gênio maligno foi lá e mexeu no meu cérebro, me fez errar, e ao mesmo tempo me deu a impressão de que eu tô certo, né? Então essa aqui é a ideia, né? Então, que ainda na dúvida do gênio maligno, ele fala assim: eis porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade. E prepararei tão bem meu espírito a todos os ardis desse grande enganador, que, por ser poderoso e ardiloso que seja, nunca me poderá impor algo, né? Então ele fala assim, ó, a única defesa que eu tenho em relação a esse gênio maligno é de suspender o juízo. Como eu não consigo provar que esse gênio maligno não existe, e se ele existir, todas as minhas crenças a princípio podem ser falsas, o melhor que eu faço é suspender o juízo, né? Então Descartes termina a primeira meditação dessa maneira, né? Então Descartes ele parece ter uma noção infalibilista de conhecimento, né? De modo que uma crença só poderia configurar como conhecimento, né? Especialmente quando a gente está tratando aqui dos fundamentos da ciência, né? Já que esse é o tema principal das meditações. Uma crença, para se constituir conhecimento desse tipo, principalmente, deve ser capaz de resistir às dúvidas céticas. Ela deve ser uma crença tão segura que ela não consegue ser colocada em dúvida nem por essas hipóteses céticas mais mirabolantes, especialmente a do gênio maligno, né? Então, esse conhecimento que Descartes está procurando para fundamentar as ciências, ele tem que ser em algum sentido indubitável. Né? Indubitável nesse sentido, tá? Não no sentido de que ninguém possa duvidar. Isso é uma questão psicológica. Indubitável no sentido de que ele resiste até a dúvida cética mais poderosa, que é a princípio e a do gênio maligno, né? Só que, veja só, a princípio, a dúvida do gênio maligno parece ser bem difícil de resistir, né? Qualquer coisa que me pareça evidência para a verdade de uma crença qualquer, seja evidência empírica ou matemática, né? Então, se eu vejo algo, talvez eu esteja na Matrix, né? Se eu sinto algo, talvez o gênio maligno esteja injetando pensamentos no meu cérebro. Talvez se eu faça até uma conta, talvez o gênio maligno está mexendo aqui com meus processos mentais, né? Então, uma dúvida é uma hipótese cética muito extrema, né? Então, a princípio, parecia que a gente tinha terminado a primeira meditação com a conclusão cética, né? De que deveríamos suspender o juízo sobre todas as questões. Afinal, a gente não consegue eliminar essa possibilidade do tal gênio maligno, né? Porém, nessa passagem aqui, no começo do parágrafo 4, Descartes parece estar voltando atrás, né? Por que ele está fazendo isso? Ele não tinha já mostrado que a gente tinha que chegar na dúvida cética, né? Tá. A questão para mim aqui é o seguinte, é que a generalização da dúvida cética, da primeira meditação, tem uma limitação formal que se origina no próprio ato de duvidar, enquanto método de investigação racional proposto por Descartes, né? Na primeira meditação, Descartes chama a atenção ao seguinte, que essa dúvida metódica dele, ele não pode ser simplesmente um ato de vontade, né? Ela deve ser, para que ela possa funcionar como método de investigação, ela deve envolver uma razão para duvidar. Agora veja qual é a questão. A razão para duvidar, ela é um tipo de crença, ou pelo menos um pensamento, né? Tipo, no caso, a hipótese do gênio maligno, né? Você tem que considerar essa hipótese, né? Não é bem uma crença aqui, mas tem que considerar essa hipótese, né? Ou seja, a própria aplicação do método da dúvida tem como condição mínima a existência de algo que seja suporte desses pensamentos, né? Por exemplo, considerar a hipótese do gênio maligno, né? E de algo que é a origem desses pensamentos. Então, por isso que Descartes ele se pergunta assim, não haverá algum Deus ou outra potência que põe em mim esses pensamentos? Deve estar se preocupando com isso. Pô, tudo bem, eu estou duvidando. Eu estou duvidando por causa da hipótese do gênio maligno. Mas para eu duvidar, eu tenho que considerar essa hipótese. Então tem que haver um pensamento, consideração dessa hipótese. Ele pensa assim, pô, então tem que ter algo que seja a origem desse pensamento. Será que não é Deus? Aí ele fala assim, não precisa, né?
Tipo, é ontologicamente menos oneroso eu fazer coincidir em um mesmo ser tanto a origem quanto o suporte desses pensamentos. Aí ele pensa assim, tá, então pelo menos tem que ter eu, né? Pelo menos tem que ter eu considerando essas coisas. Então, essa aí seria uma limitação formal do próprio método dele. Ele parece pressionado com a possibilidade de que, ao pensar na crença eu existo, ele tenha se deparado com alguma crença que os argumentos da primeira meditação não tornam incertas. Tá? Agora perceba, isso aqui é uma limitação formal do método. Tá? Essa limitação formal não é suficiente para justificar a crença eu existo. Tá? É apenas uma crença que parece escapar das dúvidas céticas da primeira meditação. Agora ele tem que investigar se essa crença realmente é indubitável. Tá? Não é porque ela escapou do método da primeira meditação por uma questão formal que precisa alguém duvidar. Não é o suficiente, tá? Então, a partir daí, então, Descartes passa a investigar sobre se a crença eu existo escapa realmente da dúvida cética, né? E, consequentemente, constitui conhecimento. A primeira tentativa é meio que tentar mostrar que ela não escapa, né? Aí ele fala o seguinte, olha, mas eu já neguei que... Deixa eu passar a página. Eu já neguei que eu tivesse qualquer sentido a qualquer corpo. Hesito, no entanto, pois o que se segue daí? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que eu não posso existir sem ele, né? Então, ele está pensando na criação, ele existe. Só que, a dúvida cética me dá razões para duvidar que eu tenho um corpo. Né? Mas o que se segue daí? Será que do fato de eu não ter um corpo se segue que eu não existo? Mas porque se seguir, pronto. Então essa crença é dubitável. Né? Já que eu não tenho um corpo, eu não posso existir. Né? Então, a primeira tentativa de checar se eu existo pode ser alvo da dúvida, consiste em confrontar essa crença com uma dúvida sobre a existência do meu corpo, né? Que é suportada pela hipótese do gênio maligno. Né? Por quê? Porque minha crença de que eu tenho um corpo é apoiada por evidências empíricas, né? Por minha visão, tato, propriocepção, esse tipo de coisa. Só que essa tentativa, ela leva a um impasse. Porque para que ela pudesse ser concludente, seria necessário que a gente soubesse, tivesse uma identificação suficiente da natureza do termo, do que é designado pelo termo eu. Nesse ponto aí, né, Descartes depois ele vai ter uma teoria sobre isso. Nesse ponto aqui ele não tem, ele não sabe o que eu designa. Então, ele não sabe se não ter corpo implica que eu não existo. Né? Eu poder duvidar do meu corpo implica que eu posso duvidar de que eu existo, né? Então, a frase final dessa passagem indica que Descartes não considera que essa identificação tenha sido estabelecida. Ele fala assim, hesito, né? Seria eu de tal modo dependente do corpo? Ele não sabe ainda. Então, Descartes ele não consegue decidir se a dúvida sobre a existência de um corpo constitui uma base razoável para a dúvida de que ele é algo, né? Um X, vamos dizer assim. Só que há um ponto interessante aqui sobre essa passagem, sobre o significado do termo eu, que está no artigo da Lia, né? Que eu achei muito interessante. Então ela chama atenção para um modo como o termo eu, né? Pronome, era compreendido nas gramáticas do século XVII, na época de Descartes. Então o termo eu era entendido como um pronome pessoal, o que ele é, cuja função gramaticamente era meramente a de evitar o emprego ou substituir por questões estéticas ou éticas o nome do falante. Então a ideia seria que eu simplesmente substitui, no meu caso, né, eu substitui Danilo. Ou seja, na época de Descartes, na época que Descartes escreveu as Meditações, o termo eu não era considerado como possuidor de características lógicas peculiares, né? Hoje em dia tem muitos estudos sobre indexicais, esse tipo de coisa. Não, o eu é simplesmente um substituto para o nome das pessoas.
Por exemplo, eu vou escrever um diário confessando o crime ou um diário libertinoso, eu posso escrever simplesmente na primeira pessoa, não botar meu nome, né? Eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. A pessoa vai ler e não vai saber que eu sou eu, né? Então era essa a ideia do uso do termo eu na época, né? E aqui é interessante que é o seguinte, parece que apoiado nos resultados da primeira meditação, Descartes parece, nesse trecho, tentar isolar o sentido do termo eu, descartando essa função de mero substituto do nome, né? Então, enquanto o nome Descartes, por exemplo, denota uma pessoa, ou seja, uma pessoa tem um corpo, né? Eu aqui parece designar uma função, né? Uma função, ou seja, suporte de pensamentos. É aquilo que tem pensamentos. Por isso que ele fala assim, seria eu de tal modo dependente do corpo, né? A gente sabe depois que Descartes reifica esse eu em outras coisas, né? Então, não estou que eu acho que é um erro que ele comete depois, né? Então, eu estou supondo aqui que o argumento até aqui, ele está livre desse erro que vem depois, né? Eu, a princípio, é só uma função, não é algo. É a função, sujeito, detentor de crença. Então, eu penso que essa é a maneira de interpretar o código da maneira mais forte, né? Então, apesar de Descartes depois relacionar esse eu a uma substância material, etc, etc, aí já acho que é uma segunda etapa, não está nesse argumento, e eu acho que já é um erro dele, tá? Então, de qualquer modo, a partir desse trecho, o eu parece ter um sentido mais preciso e mais técnico, né? Então, esse é o motivo desse trecho aqui. Separar o eu da pessoa, Descartes. Né? Então, eu, a partir daqui, supostamente indicaria apenas sujeito de pensamentos, né? Independentemente de qualquer outra propriedade que o sujeito possa ter. O que deve ser examinado, então, quando eu estou examinando se a crença eu existo é indubitável, é se a proposição que afirma a existência de algo que é sujeito de pensamentos é indubitável, né? Certo? Então, pelo que eu entendo, esse argumento ele é um dos primeiros a explorar essas propriedades lógicas do termo eu, né? O fato de eu sempre que pensado, sempre referir, né? Eu sempre que pensado, em qualquer pessoa que pense o eu é garantido de referir àquela pessoa. É diferentemente de quando eu penso, sei lá, cavalo, né? Talvez eu pense cavalo e não tenha um cavalo na minha frente. Mas quando eu penso eu, sempre se refere a mim. Então eu penso que o argumento ele é muito tributário dessas propriedades do termo eu, tá? Que imagino o Descartes está tentando isolar aqui. Então, continuando no texto, vamos para a segunda etapa, né? Então teve aqui o problema, que era a questão da limitação formal do método. Primeira etapa, tentar estabelecer o significado do eu. Agora vamos para a segunda etapa. Essa aqui é a tentativa, tá? Agora eu quero tentar mostrar que eu existo realmente é indubitável. Então ele começa aqui, né? Mas eu me persuadi de que absolutamente nada existia no mundo. Que não havia céu, terra, espírito, corpos. Será que então eu não me persuadi também de que eu não existia? Certamente que não. Certamente que não. Eu existia sem dúvida, se é que eu me persuadi, ou apenas pensei alguma coisa. Né? Então, essa aqui é a passagem das meditações que chega mais perto do penso logo existo, né? Eu existia, se é que me persuadi. Mas tem um primeiro ponto aqui, tá? O primeiro ponto é que Descartes, né, não está sendo muito claro aqui no que ele quer dizer, tá? Ele não se persuadiu no sentido de ter formado crença de que nada existia, tá? Ele, no máximo, se persuadiu de que essa era uma possibilidade epistêmica. Então, o ponto é esse. Não é que ele
Ele terminou a primeira meditação acreditando que não há nada, certo? Ele terminou a primeira meditação considerando essa possibilidade, o que faria ele suspender o juízo sobre essas questões, tá? Ou, pelo menos, essa possibilidade impossibilita que ele saiba que há corpos, etc, etc. Tá bom? Então, ele não se persuadiu, ele não termina a primeira meditação acreditando que não há corpos, apesar dele, às vezes, expressar dessa maneira, tá? O que ele falou na primeira meditação não suporta a ideia de que ele deve acreditar que não há corpos, tá? Então, para mim, isso é um descuido, né? Que às vezes aparece nas meditações e deve ser evitado quando a gente fala dela. Tá. Então, se na primeira tentativa o exame não foi bem sucedido devido ao alcance restrito da negação que nela foi empregada, ou seja, a negação de que ele tem um corpo, então Descartes aqui ele tenta outra estratégia, né? Vamos tentar universalizar a negação. Vou falar assim, ó, então, a princípio não há nada, né? E certamente, independentemente do que eu, né, o termo eu, denote, né, esse nada está pegando o eu também, né? Diferentemente do corpo. Pode ser que o eu não denote o corpo. Então, quando eu falar não há corpo, isso não implica que não exista eu. Mas se eu falar não há nada, isso implica que não existe o eu. Né? Então, essa aqui é a ideia. Vamos universalizar essa negação. E aí, como eu disse, aqui você tem a passagem mais próxima do penso logo existo, que é eu existia sem dúvida, se é que me persuadi. Mas tem uma coisa interessante, né, sobre essa passagem, que é o seguinte: por que ela está no passado? Ele não fala eu existo, já que estou persuadido. Ele fala eu existia, já que me persuadi. Os dois no passado, né? Então, para mim, aqui Descartes encontrou outra dificuldade bastante interessante, que é a seguinte. Então, Descartes ele pretendia argumentar que a crença na possibilidade epistêmica de que nada existe precisa ser sustentada por um sujeito. É isso que ele quer argumentar. Que, portanto, a consideração do cenário cético implica a verdade de eu existo. Já que eu me persuadi, eu existo. Mas ele não tem como considerar racionalmente a hipótese de que nada existe. Por quê? Porque a mera consideração dessa hipótese implica sua falsidade. Então ele não pode se persuadir de que nada existe. Exatamente porque essa hipótese implica sua falsidade, né? Então, essa hipótese de que nada existe não pode fazer parte de uma investigação racional. Né? Então, por isso que ele não pode afirmar isso no presente, pelo menos. Né? Então, eu acho que aqui você tem um problema parecido com o que você tem quando alguém tenta afirmar uma sentença de Moore, né? Por exemplo, quando alguém fala assim, chove, mas eu não acredito que chova. Né? Algum tipo de racionalidade aqui. Como haveria algum tipo de racionalidade ao se levantar a possibilidade epistêmica de que nada existe. Né? Só que por isso que Descartes coloca no passado, porque você não pode racionalmente atribuir irracionalidade a si mesmo no presente. É estranho. Mas não tem nenhum problema de você atribuir irracionalidade a si mesmo no passado. Né? Então, no caso de uma sentença de Moore, eu falo o seguinte, olha, chove, mas eu não achava que chovia, não tem problema nenhum. Eu estava no quarto, né? Agora eu estou aqui vendo que está chovendo, eu sei que chove. Mas há 2 minutos eu achava que não estava chovendo. Não tem nenhum problema com isso. É diferente de eu falar assim, olha, chove, mas eu acho que não está chovendo. Aí tem racionalidade. Da mesma forma, no caso de Descartes, ele não pode falar, estou persuadido de que não há nada e, portanto, eu existo. É irracional, porque se, portanto, eu existo, como é que eu posso estar persuadido que não há nada? Então ele precisa colocar no passado. Eu me persuadi. Se é que eu me persuadi, né? Ele não acha nem que é possível persuadir. Então, na época, eu achei que eu estava persuadindo. Então, por isso eu existia. Né? Então, tem que ser no passado. Só que o problema é o seguinte. Que do fato de que eu me persuadi e, consequentemente, eu existia no passado, não se segue que eu existo no presente. Né? A não ser que eu fosse alguma entidade necessária, né? Que
precisa existir em todos os momentos do seu tempo. Mas não, eu sou um ser contingente. O fato de que eu existia há 2 anos não quer dizer que eu existo hoje. Né? Pensa aí no coitado do Harry do Frankfurt, né? Ele existia 1 ano atrás e não existe mais, ele morreu, né? Então, por causa desse problema, aqui Descartes ainda não provou que eu existo é indubitável. Né? Eu existo, né? Perceba que aqui tem uma indexação temporal no eu existo no presente. Né? Aqui ele provou que, se é que ele se persuadiu, provavelmente ele não se persuadiu, porque não é racional se persuadir disso, né? Não é racional tomar isso como uma mera possibilidade epistêmica de que não há nada no presente. Se é que ele se persuadiu, ele existia. Ele não provou que ele existe. Né? Então, essa aqui é outra tentativa que resulta em fracasso. Tá? Então, tendo em vista esse fracasso, esses 2 fracassos, né? Descartes é levado a uma outra estratégia. Né? E agora aqui que ele consegue fazer o argumento. Tá? Então, em lugar dele confrontar a crença eu existo com o resultado da dúvida cética, a princípio, pelo que eu saiba, nada existe, ele confronta a crença eu existo com a própria hipótese do gênio maligno. Né? Então ele faz o seguinte aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, né? Mas há algum, não sei qual, enganador muito poderoso, muito ardiloso, que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma que eu também sou, se ele me engana. Você vê que está no presente, né? E por mais que me engane, jamais poderá fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar que sou alguma coisa. Então, aqui está o argumento, tá? Aqui está o Costa. Então, a ideia comum é pensar que o Costa é um tipo de antinema, né? Que Descartes ele passaria de uma afirmação sobre o pensamento para uma afirmação sobre sua existência, baseando-se em algum princípio geral, algum princípio metafísico geral, como tudo que pensa existe. Ou, né, toda propriedade tem uma substância mais abstrata ainda. E essa seria, tipo, a premissa oculta do argumento dele, né? E algumas vezes ele parece sugerir que é isso mesmo. Né? Então, pegando aqui, estava comparando, né, o argumento das meditações com o argumento dos princípios, né? Aqui, os princípios da filosofia. Esse aqui foi um livro que Descartes escreveu para ser usado nas universidades. Né? Ele queria ganhar o dinheiro. E aqui ele reapresenta as teses da... o Costa está aqui também, né? Então, aqui a parte 7. Vamos dar uma lida aqui. 7. Só podemos duvidar se existirmos se esse é o primeiro... Só podemos duvidar se existirmos. Esse é o primeiro conhecimento certo que se pode adquirir. Como rejeitamos tudo de que podemos duvidar, ou que imaginamos ser falso, supomos facilmente que não há Deus, nem céu, nem terra, e que eu não tenho corpo. Mas enquanto duvidamos da verdade de todas essas coisas, poderemos igualmente supor que não existimos? Acho que aqui é mais uma pergunta, né? Com efeito, temos tanta repugnância em conceber que aquele que pensa não existe, né? Que aqui ele parece estar usando essa tese em geral, que não poderíamos impedir-nos de acreditar na conclusão. Penso, logo existo, né? Aqui tem a conclusão. Que essa conclusão não seja verdadeira e, por conseguinte, a primeira e mais certa que se apresenta àqueles que conduz seus pensamentos com ordem, né? Então, perceba que é um argumento muito mais pobre, né, do que aqui das meditações. E ele parece falar isso, né? Parece que ele está partindo aqui dessa premissa, né? Não pode ser o caso que aquilo que pensa não existe, né? Tudo que pensa existe. Porém, há um problema com isso, né? Com que direito Descartes poderia assumir uma tese metafísica universal, né? Tipo, tudo que pensa existe, no contexto que ele está, que é da hipótese do gênio maligno. Né? Como é que ele pode saber que o gênio maligno não está enganando ele a achar que essa tese é verdadeira, né?
E a resposta simples é, ele não pode. Então, se é isso que ele está fazendo, ele está fazendo má filosofia. É isso que ele está fazendo? Talvez não. Eu não sei se ele tinha total clareza dessas distinções aqui na época dele, né? E além disso também, essa visão comum do argumento é que você teria, né, essa premissa, tudo que pensa existe. Depois a próxima premissa é eu penso, logo eu existo. O argumento seria um mero modus ponens, né? Mas, porém, novamente, Descartes ele não pode assumir que seu acesso introspectivo a seu próprio pensamento pode lhe dar certeza de que ele pensa, né? Então, esse argumento seria mais ou menos assim, ó. Eu vou tirar a quantificação aqui. Tudo que pensa existe, eu penso, logo eu existo. Seria um modus ponens mais simples possível, né? Só que isso, essa premissa aqui é uma tese metafísica geral muito forte, que Descartes não tem motivo para assumir, não pode assumir. Se ele assumir em algum momento, eu não acho que ele tem motivo para isso. E essa segunda premissa aqui, talvez depois também ele vai defender que ele tem como saber isso, mas a princípio você não tem, né? Você não tem como saber que você pensa. Como é que você vai saber que você pensa se o gênio maligno pode estar te enganando? Então, esse aqui, para mim, seria um argumento muito mais fraco. Tá? E eu acho que outras apresentações do Cogito estão mais próximas de ser esse argumento fraco. Né? Só que aqui o argumento das meditações não é esse argumento. É um argumento mais interessante. Né? E talvez por isso que nas meditações não tenha a famosa frase penso, logo existo. Porque eu penso que aqui a estrutura é mais interessante do que essa. Então, a estrutura do argumento das meditações, ela parece ser indireta, né? Um tipo de redução ao absurdo. Por isso que ele fala assim, e por mais que me engane, jamais poderá fazer. Então, o argumento é uma redução ao absurdo da hipótese de que o gênio maligno, ou da hipótese de que ele está enganado quando ele pensa que existe. Então, não tem premissa argumento. Claro, tem pressupostos, tá? Vou falar de alguns pressupostos lógicos, por exemplo. Mas ele não tem premissas. O argumento é uma redução absurda. Né? Então, não é tão simples reconstruir essa redução absurda, né? E essa aqui é a reconstrução proposta pelo Frankfurt naquele livro lá, Demons, Dreamers and Madmen. Vamos lá. É nesse livro aqui, tá? Então, essa aqui é a reconstrução proposta pelo Frankfurt. Então a ideia seria que Descartes aqui está procurando reduzir o absurdo à hipótese de que ele está enganado quando acredita que ele existe. Então o que está aqui seria uma hipótese. Então, eu vou mostrar que essa hipótese implica uma contradição e daí eu concluir a negação dessa hipótese. Né? Seria essa a ideia, tá? Então o ponto é o seguinte. Então, ele começa, vamos supor que eu estou enganado quando eu penso que eu existo. Ora, se eu estou enganado sobre o que quer que seja, então eu existo. Aqui, pode parecer que Descartes está usando a premissa tudo que pensa existe. Mas, de fato, você pode pensar que ele está simplesmente aplicando as regras da lógica clássica. Né? Então, vamos dizer que assim, passo 1 seria simplesmente supor, vou dizer assim, P de A. Né? A aqui é eu e P é essa propriedade. Estou enganado quando eu penso que existo. Né? Então, a 2, o que ele está afirmando simplesmente que P de A implica que existe um X que é P e X igual a A. E, de fato, isso daqui você consegue provar utilizando simplesmente a introdução da identidade e introdução do existencial. Então, ele está simplesmente falando isso, olha. E a partir disso daqui, se existe um X, existe algo que pensa e esse algo sou eu, isso aqui implica que eu existo, né? Existe um X que sou eu.
Então, eu acho que aqui ele está simplesmente fazendo uma operação lógica, tá? Aí você pode pensar, pô, tem muita diferença da tese metafísica e a operação lógica? Tá, tudo bem. Aqui ainda é um pressuposto do argumento, né? Ele poderia pensar que o gênio maligno está enganando ele a pensar que essa regra da lógica clássica é uma regra real, né? Mas a mim me parece um pouco melhor você simplesmente pressupor a lógica clássica e você pressupor uma tese metafísica sobre propriedades de substâncias, tá? E eu acho que Descartes ele só precisa dessa regra lógica, tá bom? Então, ele daqui, né, ele consegue provar que ele existe, né? Ele existe. Só que perceba, se ele existe, então essa hipótese aqui, né, que é eu estou enganado quando eu penso que ele existe, é claro que aqui eu botei só P de A, mas teria que ser uma hipótese mais complicada, né, com algum operador intencional, né, conteúdo intencional, mas se eu estou enganado, ou se eu existo, daí você conclui o seguinte, ora, então se eu existo, eu não estou enganado quando eu penso que existo, correto? Então ele supôs que ele estava enganado quando ele pensa que existe, mostrou que isso implica que ele existe, daí ele conclui, ora, então eu não estou enganado quando eu penso que eu existo. Então eu supus que eu estava enganado quando eu penso que eu existo, e daí eu derivei uma contradição. Ora, eu estou enganado e não estou enganado quando eu penso que eu existo. Daí, por introdução da negação, eu posso largar a suposição e concluir. Eu não estou enganado quando eu penso que existo, certo? Eu supus que eu estava enganado quando eu penso que existo. Mostrei que essa suposição implica uma contradição, eu posso concluir a negação dessa suposição. E daí, se eu não estou enganado quando eu penso que eu existo, então eu existo. Não é? Isso e esse é o argumento, tá? Basicamente isso. Então, é um argumento muito mais interessante do que um modus ponens, né? Será que eu estou enganado quando eu penso que eu existo? Ora, se eu estou enganado quando eu penso que eu existo, eu existo. Logo, eu não estou enganado quando eu penso que eu existo. Se eu não estou enganado quando eu penso que eu existo, então eu existo. Certo? Então, aqui é um ponto. Então, esse aqui é o argumento, tá? O cogito, como está nas meditações. Então, nas objeções, né, de Descartes, tem Gassendi, ele tenta diminuir o interesse do cogito, sugerindo que Descartes poderia ter inferido que ele existe de qualquer outra atividade, que não seja o pensamento. Por exemplo, ando, logo existo. Sim, realmente, né, a partir de ando, né, vamos dizer que essa propriedade aqui P fosse ando, você conseguiria chegar daqui até aqui. Né? Vamos supor que eu ando. Ah, se eu ando, eu existo. Beleza, né? Aí, o que Descartes fala que é a diferença do penso, logo existe, pro ando, logo existe, é o seguinte. Descartes fala assim, não há nenhuma ação minha na qual eu esteja inteiramente certo, exceto o pensamento, né? Então, aqui de novo, Descartes ele pode ser entendido como estando sugerindo que a certeza que ele tem de que ele pensa vem de algum acesso introspectivo que ele tem ao pensamento dele. Mas, para o bem do argumento, né, como eu argumentei antes, essa certeza não pode vir da introspecção. Até porque, se esse argumento dependesse da introspecção, ele seria um argumento, a conclusão dele, né, eu existo, seria uma crença a posteriori, né? Porque dependeria de evidência empírica, introspectiva, mas empírica, e seria vulnerável ao gênio maligno. Ao contrário, a justificação de eu penso aqui, dada por esse argumento, vem simplesmente da redução absurda da possibilidade de estar errado. É uma justificação a priori, certo? Como é epistemicamente possível que eu esteja errado quando eu penso que existe, quando eu penso que existe, eu tenho um conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento é indubitável. É impossível estar errado, certo? Então, o ponto aqui é que eu posso estar errado quando eu penso que ando. Então,
se eu supor aqui, eu posso estar, vamos dizer aqui que PDA vamos supor que eu esteja errado quando eu penso que ando. Você não vai conseguir gerar uma contradição aqui. Por quê? Você vai, no máximo, concluir que quando eu penso que ando, eu existo. Mas isso não é uma contradição, não tem a ver com o estar errado ou certo, quando eu penso que ando, né? Então, o ando, logo existe, ele não funciona, né, nessa estrutura. Porque eu vou supor que ando, vou supor que eu estou errado quando eu penso que ando, e isso não vai gerar nenhuma contradição. De fato, várias vezes eu durmo e eu penso que ando, e eu não estou andando, e não tem contradição lógica nenhuma nisso. Agora, se eu pensar que eu não existo, eu consigo gerar uma contradição, né? Porque se eu penso, porque se eu estou errado quando eu penso que eu existo, então existe um X que está errado quando pensa que existe, e esse X sou eu. Mas se existe um X que está errado quando pensa que existe, esse X sou eu, existe um X que sou eu, certo? Então, aqui, pelas regras, como eu falei, da introdução da identidade, da introdução do codificador existencial, eu consigo mostrar essa contradição para eu estou errado quando eu penso que eu existo. Mas eu não consigo fazer a mesma coisa com eu estou errado quando eu penso que ando. Tá? Então vamos agora para as conclusões do argumento, né? Vamos voltar lá. A última parte. Aqui, né? Começando aqui. De sorte que, após ter pensado bastante... Pera aí, gente. De sorte que, após ter pensado bastante nisso e ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que essa proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira. Todas as vezes... Agora tem que subir aqui, né? Todas as vezes que a enuncio ou a concebo no meu espírito. Tá aqui o final. Deixa eu tentar deixar o argumento, essa partezinha toda aqui. Perceba, tá? A conclusão do argumento não é que a proposição eu existo é necessária, tá bom? Uma proposição necessária aqui é uma cuja negação é impossível, né? Por exemplo, por ser uma contradição lógica, né? Obviamente, não tem nenhuma contradição lógica em eu não existir, tá? Meus pais poderiam não ter se conhecido e, nesse caso, eu não existiria, tá? Essa é uma possibilidade metafísica, tá? Se há alguma verdade necessária aqui, nesse argumento, não é que eu existo é necessário, mas que a proposição eu existo é necessariamente, e aqui, necessidade epistêmica, tá? É necessariamente verdadeira sempre que pensada por alguém, tá? Então, há uma necessidade epistêmica aqui. A proposição eu existo é necessariamente verdadeira quando pensada por alguém. Sempre que alguém pensa eu existo é verdadeiro, tá? Mas eu existo, né, no caso Danilo existe, não é necessário, tá? Okay, então aqui a necessidade que tem aqui é uma necessidade epistêmica, no sentido de que eu não poderia estar errado quando eu penso que eu existo, tá? Ou seja, a conclusão de Descartes não está negando que a proposição eu existo seja contingente, tá? Ela é contingente. Tá? O ponto, ela é metafisicamente contingente e epistemicamente necessária quando pensada por alguém. Ela também em si não é epistemicamente necessária. Ela é epistemicamente necessária quando ela é garantida de ser verdadeira quando alguém pensa, mas ela é contingente no sentido de que existem vários mundos possíveis em que eu não existo. Eu não existo, tá? Então, o ponto de Descartes não é que eu existo seja uma proposição necessária, metafisicamente necessária, mas que podemos ter conhecimento da nossa própria existência de maneira a priori. Ou seja, eu existo epistemicamente necessário. Conhecimento a priori aqui é conhecimento cuja justificação independe da experiência. Fazer umas definições bem rasas aqui, tá? Inclusive da introspecção. Então, como eu entendo esse argumento, ele está dizendo que eu existo a priori e minha justificação para minha crença eu existo independe até da minha introspecção.
né? Porque ela depende simplesmente desse argumento aqui. Olha, como é impossível estar errado quando eu penso que eu existo, eu sei que eu existo com justificação que independe até da minha introspecção, né? Temos conhecimento a priori da nossa própria existência sempre que cremos que existimos, porque é impossível que possamos estar errados quando cremos que existimos. Ou seja, eu existo é indubitável no sentido de que nunca corremos riscos de estar errado ao acreditar na nossa própria existência, né? Então, por isso a gente teria conhecimento da nossa própria existência que não está sujeito sequer à hipótese do gênio maligno. Então, nesse sentido, o eu existo, ele é um exemplo de contingente a priori, tá? Então, seria uma proposição a priori que eu sei de maneira... uma proposição contingente que eu consigo saber de maneira a priori. Outro ponto importante é que a conclusão de Descartes não é, ao menos por enquanto, que eu sei que eu existo toda vez que penso. Ele está dizendo até aqui, simplesmente que eu sei que eu existo toda vez que eu penso que eu existo. Tá? Por quê? Quando o meu conhecimento da minha existência depender da minha memória, eu posso estar errado. Mas toda vez que eu penso, essa proposição especificamente eu existo, eu considero ela, eu tenho essa crença, eu tenho o conhecimento. Né? Naquele momento que eu estou pensando. Mas não qualquer pensamento. Né? Então, pelo que eu entendo, o argumento até aqui explora as propriedades lógicas do pronome eu, sem que seja necessário a concepção de pensamento como consciência de si. Essa ideia de que o eu penso acompanha todas as... Né? A consciência de si acompanha todos os meus pensamentos. Né? Então, essa aqui é uma tese que talvez Descartes vai defender depois, mas até aqui ele não acha que ele esteja defendendo. Tá? Essa ideia de que o sujeito tem um reconhecimento imediato da sua própria identidade quando reflete sobre si mesmo e tal. Quis chamar esse ponto aqui para chamar a atenção de que essas teses aqui, para mim, o argumento cógito não necessita delas, né? Isso torna o argumento mais forte, tá bom? Então, a conclusão do cógito constitui apenas o primeiro passo para levar essa tese mais ampla que Descartes vai fazer depois e não é meu assunto aqui, tá? Então, o último ponto aqui, vamos comparar o tipo de certeza que você tem do eu existo com outros tipos de certeza que você poderia ter. Né? Por exemplo, afirmações sobre o conteúdo sensorial da nossa própria experiência, né? Por exemplo, estou tendo a sensação de vermelho, né? Estou tendo sense data de vermelho, né? Muitas vezes as pessoas falam que isso também é indubitável, né? No fundacionismo empirista, você tenta assentar nossas crenças nesse tipo de crença, né? Que seria indubitável também. Só que um pouco diferente, tá? O tipo de certeza que você tem sobre sua existência e o tipo de certeza que você tem sobre estar tendo dor, por exemplo. Né? Uma pessoa que sente dor, razoavelmente, pode considerar sua crença de que ela sente dor como fora de qualquer dúvida, né? Mas suponha que você não esteja sentindo dor. Então pode ser, nesse caso, que você não está sentindo dor, é bastante razoável duvidar que está sentindo dor, ou até ter certeza que não está sentindo dor. Né? Então, tem momentos em que você pode duvidar de eu estou sentindo dor. Mas não tem momentos em que você pode duvidar de eu existo. Né? Então, essa aqui é uma diferença da eu existo para eu estou sentindo dor. Mesmo ocorre com outras afirmações que se tornam, por exemplo, afirmações que se tornam verdadeiras pelo simples fato de você estar fazendo-as. Né? Por exemplo, a afirmação eu estou fazendo uma afirmação. Né? Então, devido a seu caráter autoconfirmador, declarações desse tipo não podem ser feitas falsamente. Né? É impossível falar estou fazendo uma afirmação isso ser falso, né? Porque isso mesmo que eu estou fazendo é uma afirmação. No entanto, do mesmo jeito, há ocasiões que você pode duvidar que você está fazendo uma afirmação. Por exemplo, quando você não está. Né? E é diferente, nesse caso, do eu existo, né? A indubitabilidade do eu existo, ela é constante, ela é sempre atual. A pessoa nunca pode ter boas razões para duvidar da sua própria existência. Certo? Eu acho que aqui Descartes tocou num ponto importante, né? E embora afirmações logicamente necessárias possam se assemelhar à crença eu existo
nesse aspecto, né? Principalmente se a gente pensar que evidências são factíveis, a gente nunca vai ter uma evidência contra uma tese necessária. Mas elas diferem do cogito em alguns aspectos importantes, né? Por um lado, essas afirmações, verdades lógicas, né? Elas são inteiramente formais em conteúdo e não envolvem afirmações de existência. A crença eu existo, por outro lado, é uma afirmação sintética, né? Não faz parte do conceito de eu que eu exista. Né? Então, esse seria um caso também, né? Eu falei de contingente a priori, eu ia falar que eu existo também é um caso de sintético a priori. Quem lembrei de Kant. Então, a indubitabilidade da crença eu existo não é uma função do seu estatuto lógico. Apesar de que eu falei que tem a ver com eu, mas a indubitabilidade do eu existo não tem a ver necessariamente somente com o estatuto lógico da afirmação ou com a necessidade da sua verdade, porque a gente viu que ela é contingente. Mas essa proposição é indubitável dada a sua relação com a suposição de que ela é considerada. Né? Então, sempre que você considera que você existe, você garante que ela seja verdadeira. Né? Então, a certeza das proposições necessárias da lógica pode ou não estar disponíveis em algum momento. Por exemplo, tem várias verdades matemáticas que a gente não sabe. Né? A certeza não está disponível para a gente. A gente não está a certeza de que P igual a NP ou que a conjectura de Goldbach é verdadeira, não está disponível para a gente. Por que isso acontece? Porque a verdade dessas proposições ela é de uma forma destacável dos fatos que a confirmam, seja lá que tipo de fato que confirma uma verdade necessária, né? Já a verdade da crença eu existo, ela é implicada pelo simples fato de ser considerada, ou seja, não é separável do que ela confirma, né? Ou seja, a certeza do eu existo ela é sempre atual. Nunca poderá haver uma ocasião em que uma pessoa precisa admitir dúvidas sobre sua própria existência, né? E é isso que o argumento de Descartes mostra. Tá bom, gente? Então, vamos ficar por aqui. Um abraço.